Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz e da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Lucas capítulo 11, de versos 53 e 54, e Lucas, do capítulo 12, do verso 1 em diante. Lucas, do verso 11, do capítulo 11, do verso 53 e 54, o nosso bom Deus pede para que esses povos tenham muito cuidado um para com o outro. Eram povos do Novo Testamento e do Antigo Testamento, os mesmos povos, porém só mudava o Antigo Testamento e o Novo Testamento, um antes de Cristo e um pós-Cristo. Os fariseus eram influentes grupos religiosos e políticos judaicos no tempo de Jesus. E os mestres da lei, também chamados de escribas, ou doutores da lei, especialistas judios do Antigo Testamento. Então, eram povos que estavam crescendo muito. E nesse crescimento, eles estavam tendo uma grande rivalidade entre eles. Eram povos que estavam crescendo e estavam brigando entre eles, um passando por cima do outro, querendo, desejando o mal do outro. E o nosso bom Deus não estava satisfeito com isso e pediu para que eles tivessem muito cuidado com o fermento dos fariseus, porém estavam crescendo demais. E os líderes desta época, eles perderam o controle, porque eles estavam brigando entre eles. E, meus irmãos, tudo aquilo que cresce em uma grande proporção muito rápida, todos os líderes, se não tiver uma base alicerçada de gestão e também não tiver uma base alicerçada nos caminhos do Senhor, no direcionamento do Senhor, só tende a falhar. Por quê? Porque tudo que vai crescendo de uma forma muito rápida os povos foram se multiplicando muito, de uma forma muito rápida. E a gestão dessa época perdeu totalmente o controle. E o Senhor, chegou um ponto do Senhor também chamar eles de pessoas hipócritas. Ou seja, eles estavam fazendo na frente para agradar, eles estavam fazendo coisas que agradavam. E por detrás, eles estavam fazendo coisas erradas, coisas que não estavam agradando o Senhor. E o Senhor disse que não há nada que faça escondido que não venha ser esclarecido, que não venha às claras. Então, o Senhor chegou a um ponto de chamar eles de hipócritas, hipocrisias, que eles estavam fazendo hipocrisias, mostrando algo na frente de muitos que estavam fazendo certo como certo e por detrás fazendo coisas muito erradas. E também o Senhor aqui no verso 8 do capítulo 12, o Senhor diz assim: eu lhes garanto, quem me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Porém, aqueles que me negarem aqui diante das pessoas serão negados diante dos anjos de Deus. Aqueles que falam contra mim podem ser perdoados. Aqueles que falam contra mim podem ser perdoados, mas os que falam contra o Espírito Santo não serão perdoados. Meus irmãos, aí está a palavra. O Senhor Deus, o nosso bom Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo nos fala que aqueles que falam mal do Pai, aqueles que falam mal do Filho, que fala mal do Filho,
esse ainda será perdoado. Se arrepender, se se arrepender, está alinhado ao caminho do Senhor, esse será perdoado. Mas aquele que ficar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, esse não há perdão. Glórias a Deus. Glórias a Deus, meus irmãos. Então, essa palavra nos fala como os dias atuais. Os dias atuais, hoje, as pessoas estão assim, um falando mal do outro, fazendo coisas escondidas por detrás, falando mal dos irmãos, falando mal dos colegas de trabalho, falando mal ou fazendo coisas para atrapalhar a vida do colega no trabalho, invejando o trabalho da pessoa, a empresa do outro, até uma vida conjugal do outro. Ou seja, hoje nós estamos em um mundo atual muito parecido com o que Jesus estava falando naquela época dos fariseus. Pessoas fazendo coisas escondidas por detrás, falando das pessoas, falando dos irmãos, coisas que vinham desagradando, e também fazendo coisas fazendo coisas na frente para achar que estava fazendo certo e por detrás fazendo muito errado. E nos dias atuais não é diferente, meus irmãos. Hoje nós vivemos em um mundo onde há muito isso, das pessoas estarem na sua frente falando, dando risada, falando de você, falando com você, dando risada, mostrando ser uma boa amiga, um bom amigo, e de repente por detrás está falando e fazendo coisas erradas. E o Senhor também pede para que a gente tenha muita atenção e muito cuidado para não estar em mesas, em rodas de pessoas escarnecedoras, que está falando mal do irmão, que está falando mal do próximo, pessoas que não edificam a palavra do Senhor, que não edifica o Senhor. Então que a gente venha ter muito cuidado, muita atenção, como o Senhor pediu para que eles ficassem atentos e alertos. Então essa palavra é um alerta para nós, para que a gente venha ficar muito atentos nos dias atuais com as pessoas que mostram ser seu amigo na sua frente e inimigo por detrás. Amém? Que o Senhor, vou orar para que o Senhor venha nos abençoar, nos abrir nossas visões, tirar as escamas dos nossos olhos, para também que Ele nos afaste dessas pessoas. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui está a sua palavra, Senhor. Ó Pai, muito obrigada por esta palavra, Senhor. Ó Pai, que a gente não venha ser, Pai, como aqueles povos, Senhor. Ó Pai, como a gente diz que não, tomara que a gente não seja como irmãos da igreja falando mal um do outro, como irmãos cristãos falando mal do outro, como irmãos, mesmo não sendo cristão, mas falando mal do outro. Não sejamos assim, Pai. Oh, Pai, não sejamos como aqueles povos que mostrava ser algo, ser amigos na frente e por detrás, querendo o atrapalhar. Oh, Deus, Pai Todo-Poderoso. E hoje nós vimos muito isso nos dias atuais, Pai. Oh, Pai, que o Senhor venha, Senhor, tirar as escamas dos nossos olhos, que o Espírito Santo de Deus venha, meu Pai, nos mostrar para que a gente se saia, ou até o Espírito Santo nos livre, nos tire dessa roda, meu Deus, dessas pessoas que não edificam o nome do Senhor, meu Pai, que gosta de estar falando do amigo, do irmão, de outras pessoas, meu Pai, que a gente venha ter os olhos muito abertos, ficar muito com os ouvidos muito atentos a isso, atentos para que a gente não venha perder o equilíbrio, perder, meu Deus, a comunhão com o Senhor, meu Pai. E o Senhor diz que aqueles que confessar o Senhor, que confessar a Cristo Jesus, está confessando ao Senhor. E aqueles que estão negando a Jesus, está negando ao Senhor. E que aqueles que podem até falar, meu Pai, podem até falar de Cristo Jesus, pode até falar de Cristo Jesus, mas aqueles que se arrependem profundamente serão perdoados.
Mas, meu Pai, aquele que falar mal do Espírito Santo, este não há perdão, Senhor. Ó Pai, que a gente venha ficar muito, muito, muito atento a essa palavra, que a gente venha, Pai, ter muito cuidado com o que sai da nossa boca, Jesus, para que a gente não venha perder a comunhão com o Senhor, meu Pai. Ô Jesus, nos livra, Pai, nos livra dessas pessoas, desses irmãos, meu Pai, dessas pessoas que não edificam o nome do Senhor e também aqueles que não confessam ao Senhor que o Senhor é o único Jesus Cristo, Pai. Ô Senhor, vem abrir os nossos olhos, ô Pai, e também, Pai, vamos orar por aqueles, Pai, que não têm o conhecimento de Ti, que venha, Pai, que venha confessar a Ti, venha confessar a Ti que o Senhor é o único Salvador, o único Pai, o único Pai, Filho e Espírito Santo na vida deles, que eles venham confessar publicamente, Senhor, e para que o Senhor venha derramar as suas graças, as suas bênçãos, porque o Senhor é um Pai amoroso e cuidadoso, o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor ama seus filhos, mas odeia o pecado. Ó Jesus, toma conta dos meus irmãos, ó Deus. Toma conta dos meus irmãos, ó Pai. Toma conta do seu povo, da sua humanidade. Jesus, tem misericórdia deles, ó Deus. Meus irmãos, fiquem todos com Deus, que essa palavra venha edificar a vida de vocês. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Fiquem todos com Deus.